E aí, galera do sexto ao oitavo ano do Colégio Adventista de Sorocaba, Unidade 2, tudo beleza com vocês? Bom, ontem a gente começou o nosso papo sobre os 8 remédios da natureza, falando da água, né? Pois é, e hoje a gente vai falar de um remédio que, olha, a gente usa o tempo todo, tipo, a cada segundo, mas quase nunca para pensar no valor real que ele tem. Hoje o nosso assunto é o ar puro, o fôlego que vem direto de Deus. Isso me leva a uma pergunta muito importante. Vocês já pararam para respirar bem fundo hoje? Sério mesmo. Vamos fazer um teste rapidão aqui? Todo mundo junto, topam? Ó, puxa o ar pelo nariz, bem fundo, e solta pela boca. Vai lá, mais uma vez. Inspirando e expirando. Ufa! A gente tem essa mania de achar que respirar é algo totalmente automático, né? Ninguém aqui precisa mandar uma mensagem de WhatsApp para o cérebro dizendo: "Ei, pulmão, funciona aí, por favor, coração, bate". Não, é um milagre invisível, constante, um design incrível de Deus que funciona perfeitamente sem a gente nem pensar. E é bem por isso que, de vez em quando, a gente esquece como esse ar é simplesmente vital. Mas olha só como a Bíblia explica a origem dessa nossa respiração lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A imagem é muito forte, olha só. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gente, a vida humana não começou por acaso, tá? A gente não apareceu do nada. A vida foi literalmente soprada na gente pelo Criador. Isso quer dizer que cada vez que você respira, esse ar que entra e sai dos seus pulmões é tipo um lembrete silencioso de que a gente depende de Deus para viver. O ar puro não é só natureza, sabe? Ele é a própria assinatura de Deus no nosso corpo. E olha, a qualidade do ar que a gente respira muda completamente o jogo. Imagina duas situações, bem reais. Pensa naquele dia em que você fica trancado horas no quarto, fechado, abafado, sem nem abrir a janela para dar um respiro, jogando ou estudando para o colégio. O que rola? O ar fica pesadão. O corpo sente logo de cara, bate aquela preguiça absurda, a cabeça começa a doer, dá uma irritação. Nossa, é muito ruim. Agora faz o contrário. Imagina abrir a porta e sair para um parque ou qualquer lugar aberto, cheio de árvore, e sentir aquela brisa fresquinha no rosto. É automático, galera. Parece que a energia volta na mesma hora, o corpo dá aquela acordada. Isso mostra na prática como o ambiente mexe direto com o nosso bem-estar. E esses benefícios vão muito além de só dar uma refrescada na hora. O ar puro ajuda o nosso corpo a funcionar melhor em tudo. Tudo mesmo. Ele aumenta a nossa energia, dá aquela disposição que a gente tanto precisa para encarar um dia cheio de aulas. Ele também é um baita aliado para deixar a mente mais calma para aquelas provas difíceis, sabe? E promove a nossa saúde como um todo. Deus desenhou o corpo humano como uma verdadeira obra de arte, cheia de propósito. Então, quando a gente passa um tempo lá fora, respirando ar puro e curtindo a criação, a gente está ajudando essa obra-prima aqui a funcionar no seu melhor estado possível. Agora a gente chega numa pergunta muito importante para a nossa reflexão de hoje. O que acontece quando o nosso interior fica sem ar? E aqui, gente, eu não tô mais falando do oxigênio físico. A gente sabe que a rotina escolar de vocês não é brincadeira. É muita tarefa, prova, aquela pressão gigantesca das redes sociais, as amizades, as expectativas de todo mundo. Isso tudo gera uma ansiedade danada. É tipo correr uma maratona emocional todo santo dia. E o lance aqui, muitas vezes por fora parece que tá tudo super bem. Você tá lá andando, conversando, rindo com o pessoal no recreio. Mas por dentro, o coração pode estar apertado, exausto, como se tivesse literalmente sufocado, faltando ar mesmo. E é bem por isso que a gente precisa entender essa diferença. É super essencial. Do mesmo jeito que o nosso corpo físico precisa de oxigênio limpo para sobreviver e não ficar exausto lá naquele quarto abafado que a gente comentou, o nosso coração, o nosso lado emocional e espiritual, precisa desesperadamente do ambiente da presença de Deus. Esse é o nosso ar espiritual, galera. Se a gente vive só no meio da correria, daquele barulho excessivo de tela, de celular e de comparação o tempo todo, o nosso interior vai ficando muito pesado. A gente precisa dessa renovação constante que só o ambiente espiritual consegue trazer pra gente. Mas e aí, como é que a gente faz para respirar esse ar espiritual? Olha, a oração é como abrir a janela da alma. Lembra daquele quarto abafado? Sabe quando você finalmente abre a janela de par em par e aquele vento limpo entra varrendo tudo? É exatamente isso que acontece quando a gente faz uma pausa para orar, para ler a Bíblia ou simplesmente escutar e cantar um louvor. Não é só jogar a palavra pro vento, não. É permitir que aquele coração que estava pesadão receba oxigênio fresco de novo. É a nossa chance de deixar o ar da presença de Deus entrar e limpar toda aquela tensão que estava acumulada na mente. Tá, mas como a gente coloca tudo isso em prática na nossa rotina agitada?
É bem simples, ó. Para o corpo e para a mente, o primeiro passo. Vamos começar a buscar e valorizar lugares bem ventilados. Abra essa janela do quarto, gente. Segundo, passa um tempo com segurança ao ar livre na natureza. Bateu o sinal do intervalo? Dá uma saidinha da sala, vai lá fora. Terceiro, faz umas pausas longe das telas. Ficar horas e horas rolando feed num lugar fechado sufoca o cérebro real. E quarto, que é uma dica de ouro. Bateu aquele nervosismo antes de uma prova, deu raiva de alguma coisa que rolou? Para tudo e respira fundo. O oxigênio acalma o nosso sistema nervoso. Vamos cuidar direito dessa máquina incrível que o Criador deu pra gente. Só que a gente não pode cuidar só da parte de fora, né? Tem as dicas práticas para o nosso espírito também. É fundamental separar um tempinho no seu dia a dia só para oração. Ler pelo menos um versículo da Bíblia por dia, cara, isso é oxigênio puro e direto para a mente. Quando bater aquela ansiedade forte, é a hora de pedir na mesma hora a paz de Deus. E por último, escolhe ter momentos de silêncio. A gente vive de fone de ouvido, imerso em muito barulho o tempo inteiro. Mas quando a gente escolhe o silêncio para ter comunhão com Deus, o clima interno muda completamente. Qualquer um de nós pode buscar ativamente essa presença para mudar os ares do coração. E essa paz que a gente tanto busca é muito especial. Olha só o que Jesus falou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Gente, a paz que ele oferece não quer dizer que a gente nunca mais vai ter problema na vida, não é isso. Ela é um ar puro, super revigorante para uma alma que está cansada, pesada e mega distraída com tanta informação. Tem muita gente que tenta encontrar descanso maratonando vídeo atrás de vídeo e no final acaba se sentindo ainda mais esgotado. Eles estão tentando respirar espiritualidade e descanso num lugar que já está abafado, entende? A paz autêntica, a verdadeira renovação vem só dessa conexão incrível que Jesus convida a gente para ter. E isso leva a gente para uma verdade muito poderosa. Jesus é o fôlego de vida para quem está cansado por dentro. A gente sabe que essa fase aí, do 6º ao 8º ano, é um mar de novidades. São inseguranças que vocês nunca tiveram antes, são os grupos de amigos que vão mudando, decisões diferentes que vocês precisam tomar, e às vezes isso traz um peso invisível gigantesco. Mas, no meio de toda essa confusão, Jesus continua sendo a fonte mais segura de renovação e de esperança. Quando a gente anda com ele, o nosso interior para de viver sufocado e ganha um fôlego totalmente novo. E para a gente não esquecer do que conversamos aqui hoje, eu vou deixar um desafio prático para vocês. Foca nesse número 1 que está aí. O desafio é o seguinte: hoje, mais tarde, vocês vão tirar exatamente 1 minuto do dia de vocês. 1 minutinho só. Vocês vão ficar em total silêncio. Esquece notificação, esquece o celular, respira bem fundo aquele ar puro e faz uma oração super simples. Diz assim: Senhor, renova o meu corpo e o meu coração. Só isso. É só fazer essa pequena pausa de 1 minuto e vocês vão perceber como a janela do interior vai começar a se abrir. Para fechar o nosso papo de hoje, guardem essa ideia fundamental para a vida de vocês. O ar puro renova o corpo, mas é Jesus que renova a alma. É vital levar essa verdade com vocês para a rotina diária. Vamos fechar nossos olhos rapidão para uma breve oração? Senhor Deus, muito obrigado pelo dom imenso da vida e por esse fôlego que mantém a gente vivo a cada segundo. Ajuda cada estudante aqui a cuidar bem do corpo, aproveitando o ar puro e a natureza e, principalmente, a abrir o coração para a tua presença maravilhosa. Traz a tua paz para quem está se sentindo sobrecarregado hoje. Em nome de Jesus, amém. Galera, não esqueçam, respirem fundo, cuidem bem da saúde e busquem sempre essa renovação. A gente se vê na nossa próxima reflexão. Um abração para vocês.